Salve rapaziada, aqui é o Strange Mike e esse aqui é o meu remake da KOF do texto com Vintage Culture. Então a track é uma track bem simples, porém bem na hora, e eu acho que tem bastante coisinhas legais que dá pra aprender com esse remake. Então vamos começar aqui pelo baixo. É composto por essas duas camadas, né? Tem um baixo que é o pluck, que é o baixo principal, que ele é bem simples, é só uma sol wave aqui no Serum, com o cutoff dela modulado por esse envelope aqui. Eu estou modulando o cutoff dela no filtro dos efeitos e não no filtro principal, porque aqui eu posso botar ele depois da distorção, e a distorção dá uma corzinha a mais no som. Deixa ele mais gordinho, deixa eu dar um tom mais analógico. E além disso aqui, o envelope 2 ele está modulando aqui o nível do noise, que é esse Arcane aqui, para dar um pouquinho mais de ar por baixo. É bem sutil, mas eu vou exagerar aqui. Então, só para dar um brilhozinho a mais na parte aguda. E além disso, esse tem um envelope 3 aqui que ele está modulando o pitch, o Master Tune aqui na aba Matrix. Então ele vai dar um pluckzinho a mais, ele vai dar aquele clique no som. É um efeito bem sutil, mas que no final soma no baixo. Daí tem essa outra camada aqui, que é o stab. Que é bem simples, é só duas sol waves, né? Uma 2/8 para baixo e uma oitava para baixo, para elas fazerem os layers, né? Uma com 5 vozes aqui e outra com 4 vozes. Elas estão com... Essa aqui tem um pouco menos de detune, essa aqui tem um pouco mais de detune. E essa sim, então, eu estou usando o filtro aqui logo da página principal. E ele só está sendo modulado por esse envelope aqui, para fazer ele abrir e fechar e dar esse efeito, esse stab. Então os dois baixos junto com o kick ficam assim. Uma coisa legal desse baixo aqui é que se tu for olhar, tem uma nota dele aqui que ela não está bem certinha no tempo, ela está um pouco atrasada. Isso acaba dando um groove a mais por baixo e dando um swing legal assim no bassline. Bom, aí partindo aqui para a parte mais complicada e mais difícil aqui de fazer da track, para mim no caso foram essas leads. Elas ficam meio estranhas juntas, só que na música elas ficam um pouco melhores. A gente tem essa lead principal aqui, que ela soma só wave também. O cutoff está sendo aqui modulado por esse envelope aqui, o envelope 2, ele está também dando um arzinho aqui com esse noise. Na aba dos efeitos, eu tenho esse Hyper Dimension aqui, que ele vai dar um pouco de estéreo. Só para dar um pouco de estéreo nessa lead, que ela, como ela tem só uma voz aqui, ela está totalmente mono. Um pouco de distorção para ajudar a preencher o som.
nada muito forte, e uma coisa importante aqui que é esse chorus, que ele vai dar um tom um pouco mais analógico, um pouco mais colorido, e provavelmente ele deve fazer isso em alguma synth analógica, alguma coisa assim, só que eu vou fazer tudo no Serum para ficar mais fácil para as pessoas reproduzirem. Aí tem essas duas leads aqui que eu chamo de suporte, que as duas juntas ficam assim. Que elas são leads que suportam essa lead principal. Se for ver aqui, o ritmo delas ela encaixa com o ritmo da lead aqui. Então elas foram feitas para preencher, no caso, a imagem estéreo e um pouco do mid da track. Eu não sei se eu acertei bem o ritmo delas, mas assim foi o mais próximo que eu consegui chegar. Então eu tenho uma lead aqui que é essa aqui, que é mais sol mesmo, que ela só tem o cutoff aqui fechando, não tem efeito nenhum nem nada. E daí tem esse imager aqui abrindo um pouco ela por estéreo. E tem essa outra lead aqui, que é a lead que dá bastante ar para track. Então ela tem esse envelope também que está modulando aqui o filtro, né? Desses dois osciladores, uma oitava abaixo e uma oitava acima aqui com 4 vozes, né? Para dar esse detune legal. E ele também está modulando esse noise aqui. Funciona para dar mais energia para a música. Então isso aqui é uma parte bem importante. Não tem nada nos efeitos, mas aqui então eu tenho mais um imager. Daí o interessante é que no processamento geral das leads, ao invés de só comprimir elas juntas com compressor normal, eu optei por usar o OTT para deixar elas mais coladas. E esse preamp aqui da Sound Toys, que é o Radiator, para ele dar um tom mais analógico, sabe? Então eu fiz esse grupinho aqui com Utility para poder diminuir o volume, para poder comparar o antes e depois. São coisinhas pequenas só para tentar deixar o som mais analógico, mais perto da música original. Ao invés de usar só um compressor, como tem várias notas aqui, esse tem um ritmo bem rápido, o compressor não ia agir tão bem por causa que ele não ia colar tão bem as leads por causa desse ritmo maluco delas. Então eu usei esse OTT aqui para eu fiz a compressão no caso em 2 estágios. Eu usei um pouco do OTT e a própria saturação que vem desse preamp também já dá uma comprimida. Então assim o som não ficou tão dinâmico, mas também ele ficou com esse tom mais analógico. Então é uma opção aí, às vezes, quando não quiser usar um compressor, tem outras ferramentas que podem dar uma comprimida. Né? Só equalizador normal aqui, cortando o low. E daí aqui temos efeitos que tem um delayzinho e um reverb. Detalhe que o delay, tanto o delay, deixa eu abrir aqui, eu usei o EchoBoy, quanto o reverb, que é esse reverb Valhalla Vintage, que tem a cor dos anos 80, eles estão levando um sidechain só da lead principal. Então, vocês podem ver aqui que o sinal deles atenua só quando a lead principal toca. Então, se eu fosse botar eles para atenuar com toda a lead, eles quase nunca iam tocar, porque essas leads de suporte elas estão tocando quase a todo momento. E é isso da lead. Então isso combinando com os loops, fica assim. Bom, o kick e o clap que são o samplei da música original. O interessante desse clap é que eu não achei ele isolado, então eu tive que samplear ele de cima do kick. Então é que tem um truquezinho, né? Como eu samplei ele de cima do kick, ele tava com esse ataque do kick aqui.
que é o ataque, é o top kick junto, né? E como isso estava muito forte, se eu botar os dois juntos ele vai somar e vai ficar muito forte. Eu usei um compressor com o rate aqui de 3.4 e eu deixei o ataque zerado, então, e um pouquinho de release, para ele matar esse transiente na hora. Então olha a diferença. Assim eu posso somar os dois e eles não vão ficar, não vai dar aquela soma nos agudinhos. E daí esse aqui são os loops que eu usei junto, são os heads e tals. E daí, para não deixar os heads alegres, os heads são um pouco mais dark assim na música, eu acabei usando um Formant Shifter aqui, que eu usei esse do Little Alter Boy, que eu gosto muito da Sound Toys, que ele vai deixar um pouco mais dark. Então se eu tirar ele, os heads são bem brilhosos, né? E com ele dá pra ver que os heads ficam um pouco mais fechadinhos. Eu fiz isso no shaker e nos outros loops também, para dar essa cor mais fechada. Então isso também é um truquezinho legal. Bom, além disso, tem também essas strings tension aqui. Vou deixar elas rolando sem a lead para vocês ouvirem. Elas são bem importantes, eu acho que combinam bem bastante com a track. E o que elas são? Na verdade é só uma nota estática aqui no Dó, né, que é o tom da música. Esse aqui é uma oitava acima. E tem um filtro aqui, eu usei um knob, que ele tá abrindo e fechando, né? Então é só uma string, eu usei da Factory Library aqui do Kontakt mesmo, uma string normal. E daí ela vai ter esse cutoff aqui automado pelo filtro. Então, em vez de ela ficar estática, ela tem esse cutoff. Tanto nessa primeira como nessa segunda aqui. Isso mais os efeitos aqui. E então, tocar mais uma vez tudo junto. Bom, então eu espero que tenham gostado aí do remake. Eu tentei, não ficou igual, mas eu tentei fazer o mais próximo que eu consegui. Então, se ajudou vocês de alguma maneira, deixem o like aí, se inscrevam. Também eu vou deixar na descrição o link do meu Spotify para vocês ouvirem as minhas músicas e do Instagram também. Qualquer dúvida e qualquer pedido assim de músicas para remake, se não for muito difícil, eu vou tentar fazer. Então pode deixar aí no comentário que eu vou estar lendo todas. Um abraço aí, boa sorte para vocês.